Olá, pessoal. Aqui é a professora Juliana e hoje eu vim aqui para falar para vocês como fazer o protocolo de leitura, que é a atividade da unidade 2. A gente já parte, né, na unidade 1, a gente já trabalhou com as concepções de texto. Então, a gente já entendeu que nas últimas décadas essa concepção de texto se ampliou, se modificou, e a gente saiu de uma concepção de texto engessada, num texto escrito, que excluía o leitor, né? Aí a gente passou, essa concepção era texto como informação, daí nós passamos por uma concepção de texto como comunicação, em que o leitor entra, ele é considerado como receptor de textos, então, aí vem todas as teorias de recepção de textos e etc. Então, a série de teorias e correntes metodológicas de trabalho com texto nasceram dessa concepção de texto como comunicação. E hoje, na nossa vida atual, a gente tem uma concepção de texto nos últimos 20 anos, que é a concepção socio-interacional de textos, que é essa concepção que considera o leitor, a leitora de textos, como produtor de significados, como alguém que está em constante interação com esse autor e essa autora. E o texto é fruto desse encontro. A coerência do texto só acontece no ato da leitura, né? Então, o que acontece? Se eu preciso considerar que eu tenho um papel ativo, que eu sou ator, né, nesse papel de leitura, eu preciso desenvolver senso crítico, eu preciso desenvolver consciência de linguagem, porque senão eu vou continuar consumindo os textos apenas do ponto de vista como de receptor, de passivo, né, nessa relação textual. E lembrando que a gente está falando de texto, texto oral, por exemplo, um anúncio, uma propaganda, um debate político, uma entrevista. Então, os textos, eles fazem parte de um espectro da nossa vida social muito amplo. E por isso a importância de a gente refletir sobre a nossa relação e a nossa relação entre o nosso eu, a nossa identidade de leitor, né, de leitora, e os textos que circulam socialmente. Então, se eu faço um exercício dentro da universidade ou dentro da escola, em que as perguntas, o roteiro de perguntas sobre um texto é um roteiro que exclui o meu posicionamento, que exclui a minha visão, que exclui as minhas experiências prévias, esse exercício, essa tarefa, essa atividade, ela faz parte de uma concepção de texto ultrapassada, porque ela reforça o meu apagamento, ela reforça o lugar de leitor passivo. Então, a gente precisa ter muita atenção, principalmente como professor, como professora, sobre o que a gente propõe para os nossos estudantes, para as nossas estudantes, sobre texto, né? Como aluno, como aluna, a gente também precisa refletir. E por isso que essa disciplina traz o que a gente chama de protocolo de leitura, né? Que foge um pouco desse lugar passivo de leitura. É uma forma, é um roteiro, né? Que orienta você a produzir um texto de leitura, um roteiro de leitura, mas a partir de um lugar ativo, crítico, desperto, né, de leitura. Então, eu vou aqui na unidade 2, que é onde está a nossa atividade, a gente pediu um protocolo de leitura do texto do Paulo Freire, a importância do ato de ler. E tem esse arquivo, orientações para protocolo de leitura. Na disciplina prática de textos, isso está dentro dos slides, tá? Já está incluído lá dentro, no clique aqui. Mas aqui em LPT, leitura e produção de texto, está bem aqui, embaixo mesmo. Então vamos lá. Olha só o roteiro do protocolo. Então nós temos uma introdução, né? Depois vocês vão ler com calma, e nós temos 6 perguntas. São perguntas que acionam o seu papel ativo de leitura. E daí a gente trabalha com leitura ativa, tá certo? Que é ponto, é parte do nosso trabalho aqui, do nosso programa do curso. Então vamos lá. Quando eu pergunto o que você aprendeu sobre a temática do texto lido, aqui a ideia é o que você realmente, como que você entrou em contato com os conceitos teóricos. Você vai elencar, você vai dizer
né? Enumerar quais foram os conceitos teóricos que você aprendeu lendo esse texto. Depois, você vai dizer assim: qual a parte do texto que você teve mais dificuldade em interpretar? E o motivo dessa dificuldade? Então, por exemplo, tem uma parte do texto que estava confusa. Será que o motivo dessa dificuldade é o seu baixo repertório linguístico e temático para compreender aquela parte? Será que é uma questão sua como leitor, como leitora? Ou será que é uma questão da autoria? Será que foi o autor ou a autora do texto que naquele trecho escreveu de uma forma hermética, uma linguagem fechada, ou escreveu com uma sintaxe truncada? Por que não, né? E aí a gente pode, então, apontar a parte ou as partes do texto que foram, assim, marcadas por uma certa dificuldade de leitura. A terceira pergunta é quais foram as dificuldades apresentadas durante a leitura. Então, assim, aquilo que atrapalhou a leitura, né? Não é exatamente a parte que você não entendeu, é durante o processo da leitura, que dificuldades apareceram. E aí a gente coloca algumas aqui entre parênteses. Dificuldade na interpretação do texto, na identificação das ideias centrais, talvez as ideias centrais não estavam bem organizadas, elas estavam dispersas no texto e foi difícil entender quais eram os pontos centrais do texto, ou foi desconhecimento de itens lexicais, algumas palavras que você não tem acesso e você teve que procurar o dicionário, e isso deu uma atrapalhada na leitura, ou foi uma falta de familiaridade com gênero discursivo, por exemplo, às vezes a gente não está habituado a ler um artigo científico, então a gente começa a ler artigo científico na nossa vida universitária e esse gênero, esse formato, né, essa tipologia, ela é um pouco diferente do que eu estou acostumado a ler. Então eu preciso me acostumar com isso, ou é o estilo do autor? Pode ser ainda uma dificuldade de relacionar intertextualidade. O que é intertextualidade? Às vezes aquele autor traz a voz de outros autores, ou ele traz momentos históricos longe, diferentes do nosso. Então, as referências intertextuais, os outros textos que circulam ao redor do texto que eu preciso ler, são referências que eu não tenho. Então, essa intertextualidade fica comprometida. Então, são pequenas dicas que a gente colocou entre parênteses para ajudar vocês a compreenderem essas dificuldades que vocês tiveram ao longo da leitura. 4. Qual é a relação temática do texto com os seus conhecimentos prévios e experiências? Então, assim, o tema daquele texto, ele fala sobre o quê? No caso do Paulo Freire, vai falar sobre a importância do ato de ler, né? O que tem a ver com você? O que lembrou? Lembrou da sua alfabetização? Lembrou de alguma cena na escola? E aí você vai contar nessa resposta um pouco sobre você, né? Qual foi o trecho do texto, a parte do texto que mais tocou numa experiência de vida que você já teve? E você tem a oportunidade de escrever sobre isso. No 5, você vai avaliar o texto. Então, a gente sai daquele lugar que o autor é o soberano, né? O autor que sabe e o leitor é quem não sabe. O autor que ensina e o leitor é quem aprende, vamos pensar assim, né? Pensando se a gente pensar isso dentro do enquadro até educacional, né? São os pesquisadores, os autores da área que sabem as epistemologias, que sabem as nomenclaturas, que sabem nomear, que podem nomear. E eu, como leitor, como leitora, só me resta aprender, decorar e aceitar. Não. Essa pergunta 5, ela vem de encontro, ou seja, ela vem confrontar essa ideia, porque você vai avaliar o texto. Você vai dizer o que você sentiu do texto, pontos positivos, pontos negativos e onde pode melhorar. Essa já pula para 6, sugestões metodológicas. Né? Você tem alguma sugestão? Não, essa parte, eu acho que os nomes das sessões não estão adequados. Os nomes das sessões deixam a gente perdido. Podiam ter outros nomes, e aí você pode dar sugestões metodológicas para o texto. Então, o protocolo de leitura é um roteiro para que você possa escrever sobre a leitura que você fez de um texto. A ideia é que você não responda essas perguntas, não é um questionário escolar. Não é assim, número 1, resposta, número 2, resposta. Não, é que você produza um texto único,
coeso, coerente, começo, meio e fim, avaliando e nos contando a sua relação com aquele o texto lido, com a leitura. Então, você vai escrever, por exemplo, uma página respondendo essas 6 perguntas sem marcação de resposta, né. Você vai começar esse texto, é do autor tal, o título é tal, que é a primeira, né. O tema do texto é esse, os principais conceitos teóricos são esses, a parte mais difícil de compreensão foi essa, por causa disso, disso e disso. Ao longo da leitura, algumas dificuldades se apresentaram em função disso, disso e disso. Ao ler esse texto, despertou em mim memórias, lembranças que são essas, aí você conta. Outro parágrafo, de um modo geral, ao avaliar esse texto, eu como leitor, como leitora, penso que... E por fim, sugiro então que esse texto possa ser lido, por exemplo, por professores da educação básica. Você também pode dar sugestão, como nas resenhas é muito comum, né? Público-alvo, né? Para quem será que esse texto é interessante? Então, vocês podem observar que cada pergunta pode nortear um parágrafo do seu roteiro. E assim você vai estar cumprindo com essa tarefa que se chama protocolo de leitura. Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou totalmente disponível, é só chamar, tá bom? Um abraço, tchau.